Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga aqui do Facebook. Antes de mais nada, eu quero que você tenha um tremendo dia, cheio de realizações, de muita vibração, muita força positiva, para a gente chegar em todos os nossos objetivos, alcançá-los de uma maneira tranquila, harmônica no dia de hoje. E hoje, é claro, eu trouxe uma coisa muito interessante para a gente falar, sobre o incenso. Você já acendeu um incenso hoje aí na sua casa, no seu lugar de trabalho, onde for que seja? Bom, a gente aqui de manhã a gente tem o costume de todos os dias chegar, acender um incenso em um cômodo, outro no outro, para purificar o ambiente. É uma prática, inclusive, até que milenar para muitas culturas. E a gente faz isso, uma forma de energizar o ambiente, melhorar o nosso padrão energético, o nosso padrão mental. E eu trouxe aqui algumas coisinhas curiosas sobre o incenso. Uma primeira coisa é que a gente já conhece o incenso há muito tempo, que são aquelas varetinhas, né? Esse aqui é o incenso indiano, tá? Você pode usar o indiano, você pode usar o japonês, você pode usar o brasileiro. É que cada um tem uma característica diferente. E cada um tem, além disso, um perfume, um aroma que você vai se identificar com ele. A gente usa o indiano, tá? É aquela varetinha clássica. Mas isso daqui não significa que existe só esse tipo de incenso, tá? E o mais interessante, eu vou falar dos tipos de incenso que a gente tem e da história do incenso. Porque, na verdade, o incenso não começou com a varetinha. Na verdade, o incenso começou com pequenos gomos que eram resina. E o incenso era isso daqui, ó, a mirra. São pequenas, a gente pode falar de pequenas pedrinhas. São pequenas pedrinhas. Mas que, na verdade, são uma resina. Uma resina que é extraída da árvore. Então imagina como as pessoas fazem com a seringueira. Elas fazem um corte na árvore e vai saindo aquela borracha líquida, branca. A mesma coisa é feito com isso daqui. Sai da árvore uma resina e ela é dura, não é uma resina mole não, ela tem uma consistência pétrea mesmo. E aí o pessoal pegava essa resina daquela árvore, o incenso, a mirra, depois tem vários outros. E o que eles faziam? Eles faziam uma queima que a gente chama de queima indireta. É a queima através de jogar o incenso em cima do carvão. E para isso, e era muito praticado pelos egípcios, praticado pelos indianos, que talvez sejam daí onde surgiu todo esse artefato dos incensos. O que eles faziam? Eles queimam o carvão, pegam essa resina, jogam em cima do carvão. E quando a resina cai no carvão, em brasa, aquele aroma, aquela fumaça sobe e fica no ar. E vai queimando aquela resina e a fumaça vai subindo. E isso é feito ainda hoje, tá? Em sessões iniciáticas de algumas ordens secretas, como por exemplo a maçonaria. E eles usam, na igreja inclusive também, em algumas sessões da igreja católica é utilizado esse tipo de incensamento. Tá? E eles usam isso num negócio chamado turíbulo. O que é turíbulo? É como se fosse um frasco de metal, que tem uma corrente que a pessoa segura o frasco. Lá você coloca o carvão, deixa o carvão em brasa, tira uma tampinha que ela é furada, tira a tampinha, joga um incenso, e nesse incenso, é claro que tem um aroma, tem toda uma preparação. Aqui eu trouxe que é a mirra, mas tem outros produtos que você joga junto. E aquilo exala um aroma incrivelmente fantástico. E aí você incensa a sala 3 vezes no canto da sala, 3 vezes no outro da sala, e aquela fumaça vai penetrando no ambiente todo, vai purificando, vai energizando o ambiente. É claro que existe toda uma egrégora, uma energia, por causa de ser algo tão milenar. Existe também não só a resina, a varetinha. A varetinha não é só essa daqui de 25, 30 centímetros que nós conhecemos. Tem varetas de meio metro, com a massa nela, e queima. Os budistas usam muito aquelas varetas grandes.
Tem também as varetas pequenas, verdinhas, que quase não tem tanto aroma, são as varetinhas japonesas. E tem também uma outra modalidade de incenso, que é essa em lascas de madeira, de uma árvore que possui uma resina, um aroma incrível, que é chamado de palo santo. E você pode comprar em qualquer loja, você vai lá e compra um palo santo, são as lascas, e você queima as lascas. E aí você tem no ambiente um aroma tremendo. Para colocar tudo isso, você tem o turíbulo, os incensos de pedrinha, de resina, e aqui nós temos os porta-incensos para você colocar a varetinha. Você coloca a varetinha, deixa queimando, vai colocando toda a cinza aqui, depois você joga fora. E esse porta-incenso aqui, né, esse incensário, você tem vários tipos. Você tem esses daqui que tem uma pedrinha de quartzo rosa, uma ametista, você coloca o incenso aqui direitinho, é um negócio mais trabalhado. E é claro, por exemplo, eu tenho um que eu adoro, que é justamente esse daqui, olha. É um dragão, você tem um dragão, a vareta do incenso fica aqui, toda a cinza do incenso fica guardada, é um negócio bonito, é um negócio... o dragão é um negócio que chama muita atenção, bacana esteticamente e tal, e eu acho muito interessante. E é claro, os mais tipos variados de incenso que nós temos, eu uso, por exemplo, esse aqui, ó, o Nag Champa, que ele tem um aroma incrível, é muito gostoso e fica no ambiente por muito tempo, tá? Além disso, tem outros tipos de incenso. Tem os incensos gregos, que são resinas mesmo, perfumadas, aromatizadas. Tem os incensos em cones, são pequenos cones, os cones chineses, japoneses. E tem o nosso incenso, que é aquela piramidinha que é usado, por exemplo, em religiões como Umbanda, para fazer a purificação do ambiente. Tem aquele incenso de pirâmide, você acende no ambiente e sai aquela fumaça toda de ervas e tal. Então tem vários tipos de incenso que a gente pode usar. Mas para que a gente usa o incenso? Primeiro, para perfumar o ambiente, né? O aroma, ele cria em nós um outro estado de espírito. E olha, isso é verdade, porque pelo que se tem na história, o incenso foi criado lá pelos egípcios. Eles usavam incenso de manhã, tarde e à noite. Os judeus usavam no altar dos perfumes. Os judeus, na época de Moisés, usavam muito nas casas, porque as casas às vezes tinham um odor ruim, então eles incensavam as casas para que esse odor saísse, mudasse, né? Isso lá atrás. Depois nós temos na era cristã, o uso do incenso na era cristã, nas igrejas, naqueles momentos que eles fazem as missas, algo especial. Nós temos relatos lá dos indianos, e os indianos parece que são os que mais produzem os incensos. Tem máquinas, hoje em dia não é tão artesanal quanto a gente imagina. Eles preparam o incenso, a mirra, o líbano, tudo lá dentro, o aroma, a cor. Eles preparam tudo, uma massa, por isso chama massala, é uma massa que tem os ingredientes que eles vão colocando, prepara, homogeniza tudo, joga numa máquina e vai enfiando umas varetinhas e vai saindo a varetinha já recoberta do incenso. Eles põem em cima de uns locais para secar aquilo lá. Depois eles colocam num plastiquinho, colocam na caixinha e comercializa. Tá? Esse é o tipo industrializado da coisa. Tem um negócio artesanal, mas tudo vem de milhares de anos de lá para cá. Tudo com o quê? Uma perspectiva de harmonização espiritual, etc. Lendo um pouco mais sobre o incenso, a gente sabe que, por exemplo, incenso do Palo Santo, a resina dele, tanto quanto a resina do outro incenso, ele tem um fenol. Fenol é uma substância que está englobada nas resinas. E quando queima aquele fenol, aquele aroma tende a entrar no nosso sistema respiratório, vai para o cérebro, e aquilo cria uma serotonina, estimula e traz lá no cérebro um relaxamento. O teu padrão mental muda. Você fica relaxado, mais tranquilo. Então, tem muitas experiências feitas com incenso que revelam exatamente esse tipo de comportamento quando você inala o incenso, por causa dos fenóis aromáticos que existem.
Aliás, isso é muito comum em aromaterapia. Todos os aromas que você sente, você tende a relaxar e a fazer uma conexão muitas vezes. Ah, doutor Paulo, mas será que isso acontece? Ah, então para um segundo, sente aquele cheirinho de cafezinho de manhã. O que é que você lembra? Ah, eu lembro, por exemplo, minha mãe preparando café quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade. Aquele cheirinho saindo da cozinha, eu dormindo lá no quarto, você sente tudo aquilo e hoje é reconfortante. Então existe uma conexão entre o aroma e determinadas situações. Quando você começa a utilizar o incenso, você sente esse conforto, essa segurança e essa ligação espiritual, porque o incenso tem tudo a ver com o elemento ar. Sem contar que ele é um purificador. Por quê? Porque imagine que o incenso, ele entra todo no ambiente, ele se fixa na parede e olhe, os objetos, tudo que está ao nosso redor, ele carrega memórias. E quando a gente joga o incenso, parece que existe uma purificação. Então a dica hoje, falando rapidamente, superficialmente, porque daria para falar muito sobre esse assunto, a dica hoje é: pegue lá o seu incenso, ou compre um, é tão baratinho. Coloque lá no seu ambiente de trabalho, coloque, por exemplo, na sua casa, acenda um aromático, tem aromas maravilhosos. Tem de sândalo, tem de camomila, erva doce, cada um para uma finalidade. Inclusive os egípcios usavam os aromas, cada um para uma finalidade diferente. E às vezes não há, hoje nós temos essa facilidade da varetinha, você não precisa acender o carvão, jogar lá no carvão, embora quando você usa o do carvão pelo menos uma vez para você sentir como que é uma jornada, porque o aroma é algo sagrado. Parece que entra dentro de você e desperta assim o melhor. Então, para você harmonizar as energias mais sutis, harmonizar a sua mente, o seu corpo, a sua vida, faz isso. A dica de hoje é: acende um incenso, vê como muda um pouco o padrão vibracional e assim as energias também estarão mais perto de você, as positivas. Eu desejo a você um ótimo dia, cheio de vibração positiva. E olha, vamos lá, hoje por que não acender o incenso? Um abraço, até a próxima.